A alternativa às cifras de fluxo são as cifras de bloco, aquela em que eu espero chegar a um tanto de bytes, de símbolos, de bits, e os acumulo para eu criptografar o bloco de uma única vez, né? Bom, existem vários algoritmos que fazem isso, como o DES, o AES, e esses algoritmos eles têm blocos de tamanho variável. Então eu posso ter um bloco de 64 bits, eu posso ter um bloco de 128 bits, o tamanho do bloco depende do próprio algoritmo. De novo, quanto maior for o bloco, mais seguro será o meu processo, né? O interessante desse algoritmo é que, na sua forma básica, desses algoritmos, né, das cifras de bloco, é que nas suas formas básicas, cada bloco é cifrado de forma independente. O que isso significa? Que de repente eu posso distribuir o processo de criptografia por vários processadores, né? Eu posso fazer isso de forma paralela. E eu ganho muito, muito em desempenho. Na verdade, eu posso até pensar em ganhar um pouco em segurança na medida em que eu distribua pedaços da informação, do documento, dos dados, para máquinas diferentes, computadores diferentes processarem, e nenhum computador recebe o documento original na íntegra. Entendeu? Então assim, ninguém vai ver o documento inteiro, eu vou distribuindo para várias máquinas, cada uma cifra lá o seu bloco e me devolve os blocos cifrados. E aí nenhum deles vê o documento completo. Então tem inúmeras vantagens usar um processo em que a cifragem pode ser feita de forma paralela, né? Mas vamos ver qual que é a ideia. Eu tenho aqui meu documento, eu vou dividi-lo em vários blocos daqueles tamanhos, né? Voltando aqui um pouquinho, de 64, 128 bits, de 256 bits, 512 bits e por aí vai. Submeto cada um desses blocos ao processo de cifragem, alimentando com a minha chave. Novamente, nós estamos falando de um algoritmo de chave simétrica, mesma chave para cifrar e decifrar. E tiro do outro lado cada bloco cifrado, e o meu texto cifrado será a combinação, né, a sequência desses blocos cifrados. Não sei se você imagina, mas aqui, se eu embaralhar um pouco esses blocos, eu consigo um pouco mais de segurança para o meu documento, né? Então, existem vários algoritmos que fazem cifragem de blocos e a forma como eles lidam com esses blocos, como que eles dividem o texto em blocos, como que eles submetem os blocos ao algoritmo de cifragem, que processos são feitos antes e depois, né? Tanto nos blocos antes de serem cifrados quanto nos blocos após a cifragem. E, finalmente, como ele combina os blocos na saída, determina a abordagem específica de cada um daqueles algoritmos. De novo, muitos algoritmos, basicamente a ideia é essa, e aí eu acho que seria interessante, pega ali um nome, dois, dá uma fuçadinha na internet, procura lá no Wikipedia que você vai achar qual é a técnica ou a prática, né, ou o algoritmo específico de cada um deles. Muito bem, então, quando eu faço esse processo, eu consigo inúmeras vantagens que nós já vamos ver, como, por exemplo, dar para cada bit de informação ou cada unidade de informação um pouco mais de segurança. Porém, você observou que todos os blocos são cifrados do mesmo jeito e com a mesma chave? Isso é uma certa fragilidade, né? Então, se um bom hacker começar a pegar os blocos cifrados, ele pode começar a perceber um padrão. Por exemplo, quando a gente fala de um bloco de 64 bits, que é o menorzinho, nós estamos falando praticamente de 8 bytes, né? E se o seu texto tiver uma repetição desses 8 bytes com muita frequência, o hacker vai perceber que existe um padrão e a partir daí ele pode conseguir ter mais facilidade para decifrar o seu documento. Bom, então como que a gente tenta evitar isso? Evitar que um bloco que se repita seja cifrado exatamente no mesmo jeito, né? Eu tento misturar um pouco esses blocos antes de serem cifrados ou logo após a cifragem. Uma das técnicas mais usadas é a que a gente chama de realimentação, em que o bloco anterior é usado na cifragem do próximo. Então eu cifrei um bloco, ok, aí ele me gerou a saída. Na hora que eu for cifrar o próximo bloco, essa saída interfere no meu bloco original. Vamos ver isso no diagrama. Então, eu tenho meu bloco 1 e vou submetê-lo a um XOR com
um vetor de inicialização, né? Esse vetor de inicialização é o valor de ponto de partida, como se fosse um primeiro bloco cifrado que na verdade não existe, né? Bom, mas enfim, o que acontece? Eu faço um short e embaralho meu bloco 1. Aí faço a criptografia usando a chave e obtenho o bloco cifrado 1. Na hora que eu der a entrada do bloco 2 no processo de cifragem, eu vou fazer um short com o bloco cifrado 1. Então eu estou fazendo uma realimentação daquela cifragem no processo para que eu possa ter um bloco cifrado 2. Mesmo que bloco 1 e bloco 2 sejam idênticos, o resultado do bloco cifrado 1 e bloco cifrado 2 será agora diferente. E aí continuo. O bloco 3 será processado, né, por meio de um short com o bloco cifrado 2, para depois esse resultado ser criptografado e gerar o bloco cifrado 3. Então existe uma realimentação. Aqui minhas únicas preocupações são eu ter um vetor de inicialização e eu manter minha chave simétrica, né, de certa forma sigilosa. Bom, essa realimentação é chamada de Cipher Block Chaining, tá? Ou cifra de blocos por encadeamento, né? Então, quais são as vantagens da cifra de blocos, das cifras de bloco, em comparação, obviamente, com as cifras de fluxo? Em primeiro lugar, a informação de um símbolo acaba sendo distribuído por vários símbolos do texto cifrado, né, do bloco cifrado. Então, os bits de um símbolo podem ser espalhados em diversos lugares dentro do bloco. Em segundo lugar, ele é mais imune a alterações, porque como eu tenho que processar o bloco como um todo, se eu vario 1 bit, 2 bits, alguns bits ali no bloco, o meu bloco passa a não ser mais decifrável, ele vai gerar uma mensagem de erro na hora da decifragem, né? Na hora que eu estava fazendo a cifra de fluxo, chegava um bit, eu cifrava, chegava outro bit, eu cifrava e aí um erro seria mais dificilmente percebido. Bom, porém, um algoritmo mais lento por causa dessas operações todas extras e é um algoritmo que me leva à propagação de erros, né? Voltando aqui na figura, se eu tenho um erro aqui no bloco recebido ou em qualquer processo, ele vai gerando um efeito em cascata porque esse erro vai se propagando lá para frente, né? E depois eu não consigo decifrar o documento. Mas enfim, a maior parte dos algoritmos de hoje são algoritmos de bloco, ou seja, cifras de bloco. As cifras de fluxo têm suas aplicações muito interessantes, mas a gente vai ver alguns algoritmos mais seguros aqui. Então assim, esses dois algoritmos, eles nos dão já uma boa perspectiva da criptografia, né? Mas estamos falando de cifras ou de criptografia de chave simétrica. E aí no próximo vídeo a gente continua com a criptografia de chave assimétrica.